O arrependimento é coisa dos fracos. E nesse vídeo eu vou te mostrar ponto a ponto porque que o arrependimento é tão corrosivo e destrutivo. Porque que o arrependimento ele tende mais a destruir do que a ajudar. O arrependimento tende mais a desmotivar do que a motivar. Então, preste atenção e fique comigo até o final desse vídeo, porque esse tema é muito importante, principalmente para quem busca mais clareza emocional para ver uma vida leve, uma vida bem guiada, uma vida que vale a pena ser vivida. Mas vamos começar pelo básico antes de complicar. É importante discernir que o arrependimento que eu me refiro aqui não é um arrependimento talvez do jeito que a gente está acostumado a ouvir. E para poder clarificar isso, eu vou dividir o arrependimento em dois tipos, né? O primeiro tipo vai ser o arrependimento moral, aquele arrependimento humano, aquele arrependimento nobre, aquele arrependimento de quando você, por exemplo, por algum engano, por algum motivo qualquer, discute com a sua mãe e depois você para pensar e diz, poxa, talvez não era preciso nada disso. Você percebe que em algum momento você acabou exagerando na sua abordagem, ou talvez aquele arrependimento de um amigo próximo, ou até mesmo uma criança te faz uma abordagem e você responde de uma forma grosseira, tão grosseira que depois você para e reflete que, sabe, não era necessário tanta grosseria assim. Então, esse arrependimento é aquele arrependimento que eu chamo de moral, um arrependimento que é humano, um arrependimento que é necessário. Esse é o arrependimento daquela pessoa que tem consciência de que fez alguma coisa que causou dano a outra pessoa. Esse arrependimento não tem nenhum problema. Esse arrependimento, inclusive, é muito saudável, porque, num certo ponto, regula assim, a saúde dos relacionamentos. Agora, o outro arrependimento, e esse arrependimento é esse que digo que é corrosivo, é destrutivo, é o arrependimento que eu vou chamar aqui de irracional. Um arrependimento, na verdade, covarde, um arrependimento que é muito mais para as pessoas que tentam fugir assim, da vida. Vou dar aqui um exemplo para clarificar essa ideia. Imagine aquele tipo de pessoa que vive dizendo que se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquele curso, se eu tivesse ido por aquele caminho, se eu tivesse Quer dizer, parece que a vida virou um jogo de botão. E a pior parte é que, ao invés de jogar esse jogo, a pessoa fica reclamando que a mesa está torta, né? É aquele arrependimento daquele que diz assim, olha, se não fosse por causa do meu pai, eu não estaria nessa situação. Ele é que me aconselhou mal. Mas você é um boneco ou você é um ser humano com uma mente e você não coloca os seus miúdos a funcionar, você não coloca o seu cérebro a funcionar. O culpado sempre é a outra pessoa. Esse tipo de arrependimento é daquele tipo de pessoa que, ao invés de buscar uma consciência, ele busca, na verdade, é um culpado para a situação atual em que ele se encontra. Então, esse tipo de arrependimento, esse arrependimento que eu chamo de racional, é um arrependimento que definitivamente é destrutivo, é um arrependimento que definitivamente nós devemos fugir dele. Devemos fugir, na verdade, desse tipo de arrependimento, porque esse arrependimento mais atrapalha do que realmente ajuda. Imagine você vive reclamando assim do caminho, né? A vida está dura, a vida está complicada, mas se você sempre reclama assim, do caminho, talvez no final do dia o problema nem seja a estrada, seja quem está conduzindo o carro. Porque todos andam por esse caminho, pessoas trilham esse caminho e só você reclama toda hora dele. Então talvez é o modo como você está a conduzir o seu carro e não a estrada que seja assim problemática. Então,
É nesse sentido que eu digo que esse arrependimento ele é corrosivo, esse arrependimento ele não é saudável, mais atrapalha do que ajuda, né? Porque na verdade como é que posso dizer isso, né? A dor das nossas escolhas, de quando você decide optar por um caminho, e depois você enfrenta a dor, ao invés de você se arrepender porque você está a sentir dor, você tem que parar para pensar numa coisa, né? E essa coisa a dor nem sempre é significado de que alguma coisa está errada. A dor não é sinônimo de que você fez uma escolha errada, de que você está a trilhar um caminho errado. A dor faz parte da vida. Então, acredito eu que a gente precisa, ou que nós precisamos compreender isso. Que se você está a sentir dor, não é porque você está no caminho errado, é porque todos os caminhos têm algum tipo de dor. E você só sente a dor do caminho que você escolheu trilhar. E acredite, antes que você escolha, são infinitas possibilidades. Você tem infinitas chances de escolher, você tem infinitas opções de escolher. Mas a partir do momento em que você escolhe, você só tem uma única realidade. E você vai sentir as dores daquela realidade. E mesmo se você escolher uma opção B, opção C, sempre haverá alguma dor. E se você só vai sentir as dores daquela opção. É aí onde está a graça da vida. Antes de você escolher, você tem todas as opções infinitas. Mas a partir do momento que você escolhe, você só tem uma realidade. E é naquela realidade onde você vai viver e vai sentir as dores. Então, é bom, meus amigos, nós sabermos diferenciar ou discernir as coisas. A dor não significa necessariamente que você esteja assim, esteja errado ou esteja a trilhar no caminho errado. Não é bem assim. E muitas das vezes essa tentativa de fugir da dor também, ou de buscar fugir da dor e buscar os culpados, e as pessoas acabam preferindo, né, nesse sentido, para não serem culpados pelas suas próprias desgraças, acabam buscando fórmulas prontas, de vidas prontas, elaboradas por pessoas que eles admiram, sejam coaches, sejam líderes religiosos, pais, então buscam uma fórmula que, olha, se você trilhar por esse caminho, você tem 100% de garantia que as coisas vão dar certo. Bom, isso não existe. E o que você vai conseguir se optar por esse tipo de caminho é que você vai ver uma frustração que nem foi você que escolheu. Então, não faz mais sentido se de uma ou de outra forma a vida está fora do seu controle e de uma ou de outra forma você pode se dar mal, pode terminar em merda. Não será melhor terminar em merda por algo que você decidiu pessoalmente do que você terminar em merda por algo que alguém escolheu? Claro que se alguém te indicou o caminho, você vai poder lhe culpar. Mas dizer que aquele é o culpado pela sua desgraça, bom, não te tira da desgraça. E a pior parte é que você sempre vai saber que não foi você que escolheu aquilo, não foi você que tomou aquela decisão. Então, vamos cair na real, né? Vamos viver nossa vida. Bro, você vai dar merda mesmo, mas que seja, você deixa a sua própria assinatura na porra da sua vida, porque a vida é sua. A vida é sua. E é isso que nós temos que aprender, né? E não nos apegamos a ideias perfeccionistas de cenários que se tivéssemos neles, nós seríamos felizes. Cara, a felicidade é agora, é nesse momento. Saia para passear, aprecie o ambiente ao seu redor, respire, abrace as pessoas, quer dizer, aproveite. A vida é isso, mano. Você... Oh, man. Eu não sei como é que eu posso explicar essa... Eu não sei como te explicar essa sensação, mas, mano, viva a vida, o momento. A única coisa real é essa que você está vivendo. A única coisa real nesse momento para mim é estar aqui a gravar esse vídeo para vocês. E eu curto isso, sabe por quê? Porque anima, agrada, é agradável, é maravilhoso. Então,
Mano, qual é, bro? Não é preciso viajar na maionese, viva o presente. E não viva resmungando por alguma coisa que aconteceu no passado ou se enchendo a cabeça por algo que vai acontecer que depois nem vai acontecer, porque todos os cenários hipotéticos na nossa cabeça que nós andamos a imaginar nunca, quase que nunca acontecem. Então, pessoal, eu só queria passar essa mensagem essa manhã, dizer que vamos diferenciar o arrependimento. Arrependimento moral, bonitinho e tudo, mas o arrependimento da covardia, o arrependimento de tentar buscar os culpados, isso só vai te destruir cada vez mais e mais. E para não ficar muito longo o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal porque isso é muito importante. Se inscreva no canal, comente o que você achou do que eu falei aqui e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisam ver isso. E volte sempre. Não se esqueça, faça o dia.